Sejam todos bem-vindos, mais um episódio do CoachCast, e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber a Liris Gonçalves conosco, e ela vai se apresentar, que ninguém melhor que ela, para falar dela mesma. Liris, super prazer, obrigado por ter aceito o meu convite para vir aqui no CoachCast. Quem é Liris Gonçalves? Obrigada a você pelo convite. Quando eu recebi seu convite, não tinha como dizer não. Me sinto muito honrada de estar aqui com você e estar aqui também com seus ouvintes para contar a minha experiência, a minha história e poder contribuir com eles. Fazendo uma história longa, o mais, vamos dizer assim, curta possível, eu comecei minha carreira aos 18 anos de idade, quando meu pai quebrou, e eu brinco que de Cinderela eu virei gata borralheira. Não tinha outra opção senão começar a trabalhar, porque, enfim, eu saí de uma situação financeira muito, muito favorável, em que meus amigos estavam, inclusive, morar fora do Brasil para estudar, que na época era uma coisa que não era tão comum como é hoje em dia. E eu tendo que rever minha vida inteira, saindo de uma faculdade particular, que eu fazia de desenho industrial, para prestar vestibular de novo para uma faculdade pública à noite, de administração, que me desse alguma carreira que me desse dinheiro. Eu fui trabalhar na parte de treinamento de vendas. E dali eu fui para vendas. É interessante porque o primeiro emprego que eu tive foi justamente compartilhando conhecimento. Dali, depois de 6 anos, e trabalhando com vendas. Depois de 6 anos, eu entrei como trainee na C&A. E vem um detalhe muito interessante também, Sérgio, que se repetiu durante toda a minha vida. Desde o meu primeiro emprego, eu fui indicada por um amigo. Quando eu saí da Gradiente, que foi o primeiro emprego da C&A, eu também fui indicada para participar do processo de trainee. E dali, assim, todas as outras empresas que eu passei sempre foram por convite de indicação. Então, acho que a primeira lição que eu tenho da minha história que eu vivi é a importância de você construir uma reputação ilibada e de você ter um compromisso com a tua entrega que faça com que as pessoas que te conheçam, inclusive como amigos, te indiquem. Isso bate muito com uma frase, com duas coisas, 2 conselhos que meu pai me deu quando eu comecei a trabalhar aos 18 anos, né? Ele falou, até aqui eu fui, e realmente ele morreu pouco tempo depois, ele estava, enfim, já doente. E ele falou assim, filha, você vai ter que fazer 2 coisas na sua vida, né? Primeiro, você é mulher, imagina, isso foi em 1985, eu hoje tenho 57 anos, eu comecei a trabalhar com 18, e realmente você vai ter que trabalhar o dobro para mostrar a tua competência. E vai ter que cuidar muito da tua reputação. Essas 2 recomendações, até hoje, vivem dentro de mim. Então, eu tenho consciência total de que, para uma carreira de verdade ter sucesso, você precisa ter uma dedicação um pouco superior à dos outros. Eu não digo só, teu pai era feminista. Não, não é esse o ponto. Eu acho que, mesmo para um homem crescer, ou para qualquer gênero crescer, a gente tem que fazer um a mais, né? E a segunda recomendação que é cuidar do teu nome, cuidar da tua reputação. E cuidar da tua reputação, para mim, tem um sentido muito amplo, desde o compromisso com a tua entrega, até a maneira como você se relaciona com os outros, a imagem, a percepção, a marca que você deixa nos outros. E quando eu entrei na C&A, eu entrei já como executiva, saí de lá 13 anos depois para a Avon, e saí por um fato também muito interessante, Sérgio, que hoje também tem tudo a ver com o que eu ensino. Eu passei por uma avaliação de desempenho, eu sempre tive avaliações de desempenho muito boas, eu sempre entreguei resultados muito acima da média, porque eu era aquela comprometida que precisava trabalhar. E numa avaliação, um diretor virou para mim e falou assim, quando que eu vou voltar, que eu ocupava um cargo de gerente sênior num projeto, acabou o projeto, eu voltei como gerente de produto. E aí eu perguntei para ele, quando que eu vou voltar para a cadeira de gerente sênior? E ele falou, olha, a empresa não tem planos para você. Eu ainda vou crescer, mas você não vai crescer. Aquilo foi, assim, do tipo,
a maior decepção que eu tive na minha vida, chorei 3 dias. Meu marido se formou no MBA na época, da FIA. Eu tenho foto da formatura dele com a cara inchada, 3 dias depois. E eu falei, não é a empresa que vai definir até onde eu vou. Quem vai pilotar minha carreira sou eu. E começaram a surgir convites para eu sair. E foi aí que eu acabei, no terceiro convite, aceitando. Foi quando eu me movimentei para a Avon e caí na área de marketing. E quando eu cheguei lá, o diretor que me contratou falou assim, aqui é uma empresa de relacionamento, marketing não faz nada sozinho. Você precisa influenciar todas as outras áreas. Acho que Deus é tão bom, Sérgio, que ele me deu exatamente o que eu precisava naquele momento. Quando eu estava trabalhando na C&A, acho que como muitos profissionais, que talvez você que esteja escutando aqui a gente agora, eu era sincericida. Eu entregava tanto resultado que eu era abusada. Eu falava tudo assim, do tipo, se o presidente da empresa falasse alguma coisa errada, eu tinha petulância de falar, desculpa, não é bem assim não. E eu sei que eu tinha até razão. Mas eu não tinha desconfiômetro. E com esse tipo de postura, você cresce até um certo nível, depois você não cresce mais. E aí eu fui para a Avon, e a Avon foi um MBA em marca pessoal. A Avon, assim, tudo eu tinha que liderar, tudo eu tinha que influenciar, persuadir. A Avon me expôs na mídia, eu fazia apresentações para imprensa de produto a cada 3 meses, eu fazia apresentações para vendas para 3.000 pessoas, eu aparecia em revistas, aparecia na Caras, eu lidava com influências, que na época eram as celebridades da TV, Ana Paula Arósio, enfim, Luísa Brunet, enfim, a Avon me trouxe muita visibilidade, e sendo head da área de marketing, que tive o privilégio de ganhar, enfim, quase 20 pontos de market share no período que eu estava lá como head, aquilo foi a mudança que eu precisava. Por ironia do destino, eu voltei para a C&A, só que eu voltei para o México, meu marido trabalhava na C&A, nosso relacionamento foi autorizado como exceção, ele recebeu um convite para ir para o México e eu acabei voltando para a C&A. E voltei porque quando eu pedi demissão, eu tinha uma imagem tão boa que o CEO da América Latina me chamou para conversar e falou assim, por que você saiu? Eu falei, ele falou, dinheiro ou carreira? Eu falei, saí para ganhar menos. Mas saí porque a carreira para mim era uma coisa importante. Disseram que eu não ia mais crescer aqui, eu quero crescer. E ele falou, a C&A não aceita quem pede demissão de volta, mas no nosso caso foi um erro nosso. As portas estão abertas, dito e feito, 4 anos depois eu voltei, acabei virando diretora, e depois de, assim, 4 anos no México, junto com meu marido, nós fomos a única exceção de 2 diretores comerciais, né, eu saí da área de marketing, voltei para a área comercial como pares, a gente voltou para o Brasil, e aí eu já tinha perdido o medo de mudar. Eu falei, agora quero mudar. Posso tudo. Agora eu posso, né? Já sofri tanto, já aprendi tanto, a Vivara me convidou, eu falei, mercado de luxo eu não conheço. E eu tinha essa mentalidade de que cada emprego que eu entrava, cada cadeira que eu sentava, era como se fosse um MBA de um novo mercado. E essa mentalidade de mindset de crescimento, de sempre aprender coisas novas, sempre pegar um desafio. Não era fácil, porque eu sentava numa cadeira como diretora de um mercado que nem quando eu fui falar de maquiagem, nem usava maquiagem. Aí eu fui para joias, eu cresci no Rio de Janeiro, eu tinha morrido de medo de assalto, eu não usava joia. Eu entrava num mercado onde eu não conhecia nada, pouco tempo depois, graças a Deus, eu estava voando, porque eu entendia de quê? Eu entendia de liderança, entendia de mercado, entendia de consumidor, entendia de como fazer a empresa dar resultado. E tinha uma facilidade muito grande em capacitar pessoas para que elas entregassem o resultado. Dali eu acabei saindo para o Carrefour, eu recebi um convite para ir para o Carrefour, eu falei, eu não conheço hipermercado, preciso conhecer hipermercado. Aí meu marido perguntou para mim, depois de 2 anos de Carrefour, houve um delay, eu saí. Aí ele falou, o que você foi fazer no Carrefour? Para pensar o que você quer. Aí eu falei assim, o que você mais gosta de fazer? Eu falei, eu adoro impulsionar a vida das pessoas. Eu consigo o resultado através delas. E na época uma amiga, que era também diretora do Carrefour, tinha saído também no delivery.
E ela falou, Liris, você tem a cara de fazer a formação de coaching. Vem para a Ecossocial, que a gente está fazendo, vou fazer uma formação super séria, que dura 1 ano e meio, com base na antroposofia. Aí eu falei, beleza, vamos matricular. Só que eu não peguei a turma dela. Peguei uma turma que começava em abril, a dela foi em fevereiro. Aí eu não aguentei, eu falei assim, enquanto isso vou fazer outro curso. Comprei um curso de uma outra empresa, que eu não vou mencionar o nome, mas muito comercial. Fiz a formação, achei, nossa, eu falei, se é isso, nem quero saber. E nisso veio o convite da Clinique para eu ser diretora de marca, que juntava tudo que eu tinha feito na vida. Diretora de marketing, comercial, vendas, tudo. Visual merchandising, era tipo assim. Eu era a Cinderela para o cargo. Eu falei, olha, não posso, porque eu estou fazendo uma formação de coach, que a cada 3 meses eu fico 3 dias fora. Então, eu vou ter 24 dias a mais de férias. Não tem problema, venha. Mas eu já entrei sabendo que era a minha última encarnação, que eu já estava planejando fazer a transição de carreira. Saí em 2018, quase 2 anos depois, e comecei a atender pessoas, só que eu nunca consegui me posicionar como coach, como você, porque as pessoas me viam mais como mentora, porque queriam saber como é que eu tinha conseguido, ainda mais na minha época, enfim, eu não me posiciono como feminista, né, mas como é que eu consegui ocupar tantos cargos de empresa, só líderes de mercado durante 10 anos, furando essa bolha. E foi assim que eu comecei a atender pessoas, tirei um período estudático, que eu fiz todos os cursos que eu queria na vida, atendendo pessoas enquanto isso. Depois, em 2019, eu abri uma agência de branding, veio a pandemia, eu ainda fiquei 2 anos com ela, o marketing voltou para mim. E comecei a fazer processos de personal branding lá dentro, porque eu descobri que juntava também tudo. Eu tinha a parte do autoconhecimento e tinha a parte do marketing muito fortes. E meu processo era diferente do que o mercado oferecia, era muito mais profundo, muito mais completo. Não era aquela coisa de a imagem, posta com um carro chique, finge que é o que você não é nada disso que eu falo. Então, as coisas foram evoluindo naturalmente, como pontos que se ligam. Eu desenvolvi uma metodologia autoral que, com tudo que eu aprendi na vida, tudo que eu vivenciei, todas as formações que eu fiz, e essa mentoria acabou sendo direcionada mais para executivo, porque eu era muito conhecida no meio executivo, e por entender as dores dos executivos, que eu entendo porque eu vivi todas elas. Então, de lá para cá, de 2019 para cá, eu também fiz treinamentos corporativos, enfim. Eu dei palestras, fiz treinamentos corporativos, atendi mais de 500 mentorados. Hoje, o meu posicionamento é de mentora de branding para executivos, mas eu não atendo só executivos. Acaba atendendo empreendedores, médicos que querem se posicionar. E o meu diferencial, como eu falei, é fazer um processo mais profundo, com ferramentas de coaching que eu uso, mas que tem a Liris executiva, que é do tipo assim, tem que dar resultado. Então, eu tenho o lado soft com o lado hard da executiva, sabe? E, no final das contas, o que eu ensino, enfim, o meu processo é para ajudar as pessoas a viverem, a entenderem o seu próprio processo, encontrarem forças para lidar com as dificuldades no dia a dia, como eu tive que lidar, e eu dou um monte de ferramentas práticas, né, porque eu tenho facilidade para explicar, para transformar uma coisa complexa em coisa simples. E me sinto muito realizada com isso, Sérgio. Eu acho que você me entende, porque trabalhar como coach, trabalhar como mentora, é ajudar as pessoas a despertarem o seu melhor lado, a dar valor para isso, sabe? Então, passa por um processo de recuperar a autoconfiança, recuperar a autoestima, trazer prosperidade para a vida, e, ao mesmo tempo, ensinar a pessoa a ser mais tough, sabe? Mas é um tough, quer dizer, sabe, mais forte. Eu falo que
uma coisa que eu aprendi da antroposofia, inclusive de uma mentorada, né, que a Andrina de Rosa fala, é a ter a gentileza sem perder a firmeza, ou ter a firmeza sem perder a gentileza. E esse é sobre isso o meu processo, não deixar de se posicionar. Com elegância, fazendo influência e persuasão, não é na força bruta, não é sincericídio. E os resultados são muito incríveis. Enfim, é isso. Essa é a minha história, isso é o que eu faço hoje, e me sinto no melhor momento da minha vida. Que legal. É sobre isso. Fantástica essa tua história, Liris. Por isso que eu nem conhecia toda a tua história. Eu encontrei a Liris em um post passando no Instagram e te convidei para que você viesse gravar, e gentilmente você cedeu aqui um pedacinho do teu tempo. E uma coisa que me chamou também a atenção é a questão do pilote sua vida, e você tem a rota certa, pelo que eu entendo, porque você tem um método rota. Fala um pouquinho dele. O método rota é a parte... como eu falei, eu acho que nós somos somatória de partes da nossa história. Dentro da mentoria, eu tenho o método rota, que é justamente o realinhamento interno, que a antroposofia fala do alinhamento do cérebro com o coração, que cada vez que você está dividido, você não consegue agir. Porque o teu racional quer uma coisa, o teu emocional fala, não, pelo amor de Deus, né? A gente fica naquele impasse. Então, o método rota, ele promove esse alinhamento do teu emocional, né, com o teu racional, e aí eu capacito com ferramentas para você agir. Então, é de recálculo de rota, por isso que chama-se método rota. Ele é a base de todo o meu processo. A partir dali é que eu vejo se a pessoa precisa trabalhar a marca pessoal, precisa trabalhar a liderança, precisa trabalhar networking, ou precisa se expor no LinkedIn. Eu vejo que eu tenho todos esses pilares, são 5 pilares dentro da mentoria, eu vejo qual é o próximo passo. A pessoa passa por todos os passos, mas eu vou guiando a pessoa. Enfim, não é uma coisa por atacado, no bom sentido. Ela é uma mentoria muito individualizada. Então, e eu sou muito grata ao que eu aprendi na Ecosocial, porque faz toda a diferença você saber fazer as perguntas certas. O segredo da vida não está nas respostas. E o processo de coaching ensina muito isso, né? E todo dia um aprendizado, não sei se para você é assim também, todo dia. Não, e os mentorados que vêm para mim, e também deve acontecer com você, a gente atrai, quando eu falo sobre marca pessoal, para atrair as oportunidades de carreira, para você aprender a se posicionar, para atrair as pessoas certas para a tua vida. E, graças a Deus, meu posicionamento tem atraído mentorados muito incríveis. Que fantástico. E com o executivo é a mesma coisa. Se você não sabe se posicionar, primeiro você nem recebe proposta. Sim. E aí, vira refém. Não sai do emprego chato, porque não tem para onde ir e precisa da grana. É isso aí. Então, isso para mim é ser refém. Né? O sentimento que eu tive, o trauma dos 18 anos, do tipo assim, meu pai quebrou, tô na lama. Ou eu vou trabalhar, e aí apareceu essa primeira opção, eu nem pensei 2 vezes. Você vai dar treinamento de vendas, você vai para Duque de Caxias, Nova Iguaçu, eu morava na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu falei, não tem problema, me diga o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Então, eu cresci muito com essa mentalidade de, tipo, eu faço o que tem que fazer. Por necessidade. E depois virou uma coisa boa, porque eu falo, que bom, eu vou fazer o que as pessoas não querem fazer e não estão dispostas, e isso vai ser um diferencial. Porque tem muita gente que não, como eu falo assim, não encara algumas coisas. Então, adoro a frase do Disney, né, que na excelência a concorrência é menor. Quando você faz com paixão e você faz o que tem que ser feito, só aí você já se destaca dos outros. Mas não é o suficiente. Não. Aí vem o refinamento da influência, do posicionamento, da persuasão, que eu peguei na segunda parte da minha vida. Engraçado, né? Quando você falou isso, é um alto nível de autoconhecimento. Você falou que você era sincericida. E isso é um grande problema, porque principalmente quanto mais você sobe na sua carreira, mais importante é ser político. E ser político não no sentido pejorativo da palavra. Ser político é fazer relacionamentos bem feitos. Sim.
Você sabe que eu não sei você, tá? Mas eu tenho um problema muito sério, e é isso que me prejudicava, né? Que me fazia ser sincericida com a palavra político. Eu falei, eu não quero ser política, eu não quero ser puxa-saco. Uhum. Não dá, para mim não dá. Se eu tiver que subir desse jeito, não vai dar. Então eu tinha uma luta interna do meu cérebro com colaboração, que o cérebro falava, você precisa crescer, você pode crescer, você tem condição de estar lá. E o coração falava, se tiver que ser puxa-saco, mas nem política, não vai ser política não, de jeito nenhum. Aí eu encontrei uma saída, que eu ensino para os meus mentorados, sabe qual que é? Não precisa ser político. Você tem que aprender a ser diplomata. Muito bom. Porque o diplomata, ele faz o quê? Ele faz uma intermediação de interesses entre as partes e ele não fica fazendo isso por benefício próprio dele. E o político, ele sempre... A imagem que a gente tem do político no Brasil é de que uma parte vem para mim. O negócio da empreiteira com o Estado, mas, né, vem uma comissão para mim. E o diplomata, ele tem uma elegância muito maior. Ele usa muito mais de negociação, intermediação, sabe? Mediação. Na hora que eu entendi, eu falei, gente, eu posso ser diplomata. Diplomata, política eu não quero ser, agora diplomata é chique, né? Eu falei, eu quero ser diplomata. Isso virou minha chave. Isso é um dos segredos de eu ter crescido. E eu hoje ensino como fazer isso na prática. O que é ser isso na prática? Que legal. Como isso? Mas muda totalmente a percepção. Com certeza. Principalmente no país que nós vivemos. Sim, tira o bloqueio, porque eu tinha bloqueio, Sérgio. Eu falei, mas nossa senhora, nem pau que você isso aí. De jeito nenhum. Eu por você também mais ou menos tenho uma historinha assim, que há uns 23, 24 anos atrás, eu, por não ser este diplomata, também saí de uma empresa. Eu era o dono da razão, não concordava com as coisas, eu ia saindo também, antes de virar empreendedor. Pois é, e quanta gente está parada. Eu falo, gente, tem tanta gente com potencial que precisa aprender a negociar internamente. Porque você só pode aprender a negociar externamente se você aprende antes a negociar internamente. Você tem que negociar com os seus valores. Cada coisa que a empresa te pede fazer, e quanto mais você sobe, Sérgio, eu vou te falar, assim, você toma uma decisão gostosinha para 9 difíceis. O que você faz como diretor ou C-level de uma empresa? Você tem que entregar mais venda, e quer cobrar. Você tem que cortar despesa, você tem que cortar gente. Quantas vezes eu tive que demitir versus quantas vezes eu tive que contratar? Entendeu? Quantas vezes eu tive que cobrar a venda? Não sabe? É cobrar a venda, porque você precisa ter a venda, você precisa ter o resultado. Sim. E todo mundo precisa vender. Todo mundo. Isso todo mesmo. mundo é vendedor. Então, quanto mais você sobe, mais estômago você tem que ter para tomar decisões difíceis. Sim, isso mesmo. E se você não tiver esse preparo, você não consegue ser. Quando eu estava ainda na CIA, eu olhei para uma pessoa acima de mim, e com todo respeito, eu falei assim, essa pessoa tem o dobro do meu QI? Não. Se fizer um teste de QI, a gente pode estar pau a pau. Enfim. Eu falei, mas o que essa pessoa tem que eu não tenho para estar aí? Aí que veio a conclusão. Eu falei, ela tem estômago. Aí eu falava, se eu tiver que ser assim, eu prefiro não subir, só que eu queria subir. E eu falei, quem mandou na minha carreira sou eu. Foi quando, graças a Deus, eu fui para a Avon e aprendi na prática. Com a melhor escola que eu podia ter tido, na melhor empresa que eu podia ter tido para isso, que era uma empresa de relacionamento. E fez toda a diferença. Eu saí de lá transformada. Então, eu acredito muito que não existe acaso, sabe? Uhum. Que todas as piores coisas que aconteceram na minha vida, meu pai quebrar, depois ele morrer, eu ter tido essa avaliação que não foi legal, que me provocou muito sofrimento,
todas essas coisas ruins promoveram, no final das contas, as melhores coisas que me aconteceram. Eu não estou dizendo que meu pai ter falecido foi uma coisa boa, não, mas eu tive que, desde jovem, ter que encarar a vida de frente. Isso só me fez mais forte. Talvez, às vezes eu me questiono, se eu tivesse continuado protegida pelo meu pai durante muitos anos, o quanto eu teria avançado? Porque a necessidade, né, te faz ir atrás. E quando você não tem opção, e eu falei, gente, foi um tombo muito grande, econômico, enfim, eu lembro de eu contando moedinha para pegar, sabe, o transporte para ir para a faculdade à noite, pública. Eu falei, eu não quero viver isso pro resto da minha vida. Eu falei, eu quero crescer. Foi uma autoprofecia. Eu falei, eu vou crescer, eu vou progredir na carreira. Porque é quase como se eu não tivesse opção, entende? Com certeza. Não, e é fantástico isso que você fala, porque dependeu de você exclusivamente. Você foi trilhando o seu caminho. Eu fui trilhando meu caminho. Agora, que eu recebi ajuda de um monte de gente, recebi de muita gente. Das pessoas que me indicavam para as vagas, das pessoas que me mentoravam quando eu não tinha juízo, né? Recebi muita ajuda, eu namorei durante muito tempo um rapaz muito legal, que me ajudou muito, e os pais dele, que são incríveis, né? Um deles faleceu agora recentemente, no final do ano passado. Mas, assim, ninguém faz nada sozinho. Eu tive muito apoio das pessoas certas nos momentos certos. Mas eu entendia que, sabe, é que nem ringue de boxe. Você tem aquelas pessoas que te põem a toalhinha no ombro, que limpam, te ajudam a limpar o suor, né? Mas aí vem o técnico da vida e fala, beleza, já recuperou? Volta lá pro ringue. Vai que tem mais. A luta é sua, não é dos outros. É bem isso aí. Entendeu? Então, eu acho que eu tenho certeza que eu não teria conseguido se eu não tivesse tido apoio. Ah, não, com certeza. Que quando eu falo que você foi a protagonista da sua carreira, você que decidiu mostrar esse seu lado para os outros. Então, só te ajudaram porque você mereceu. Eu acredito nisso, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. E também acredito muito, Sérgio, acredito muito na retribuição, sabe? Acredito muito que a gente colhe o que a gente planta. Por isso que eu falo daquela história da reputação, que é quem constrói uma carreira pisando nos outros, e eu vi algumas pessoas assim. Depois que a pessoa perde o cargo que tinha, não volta. Você entendeu? Pode ir pisando nos outros, sobe, sobe, sobe. Na hora que aquela pessoa cai, tem um ser que estica a mãozinha. Porque ele deixou uma trilha de esqueletos pelo caminho, de mortos. Sim. Ele não construiu pontes, ele fez muros. Total, total. Então, eu vi pessoas que eram maiores do que eu profissionalmente, que hoje passam situações mais desafiadoras, mas porque construíram esse rastro, ou porque também, no bom sentido, não tiveram a humildade, porque em determinados momentos, eu falei, 2 vezes eu saí de um emprego, eu pedi demissão para ganhar menos, do tipo, eu vou dar um passo para trás, porque eu sei que aqui eu vou ter uma perspectiva de crescimento maior. A vida não é um crescimento constante, né? Às vezes você dá um passinho para trás, dá um passinho para um lado, mas sempre com a perspectiva de continuar avançando. E mesmo você, quando a gente saiu do corporativo e foi empreender, no corporativo a gente aperta um botão. Você vai empreender, você é o botão, você não tem ninguém para apertar. É bem isso aí. É você e você, entendeu? Sei você. Hoje eu já tenho, graças a Deus, tenho pessoas que trabalham para mim, mas eu já fiz do teto ao piso, sabe? Melhor do piso ao teto, ao contrário. Sei bem. É isso, e não tem meu pé me dói. Então, dentro de mim, ainda tem a Líris de 18 anos que fala, vai com medo mesmo.
E é isso que, no bom sentido, eu também ensino para os meus mentorados, que eu preparo, eu ajudo, mas né, é aquela técnica do que está lá do lado de fora do ringue e fala, vai lá e vai à luta, você tem condição. Mas a luta existe e precisa ser vencida, e está tudo bem. Muito Porque é bom. legal ganhar medalha. Com certeza. Com certeza. É legal se abraçar também, Liris. Total, é legal. Lembra do medalha, medalha, medalha? Uhum. Tudo. É legal você olhar para trás e falar, nossa, meu esforço valeu a pena. Valeu, cheguei aqui. Cheguei aqui. Olha que bárbaro. Estamos chegando aqui já no finalzinho desse episódio, que está muito gostoso. Por mim, ficaria muito mais tempo aqui, que a tua história é incrível. Você é uma pessoa que tem uma retórica muito gostosa de ouvir, você tem um storytelling fantástico. E me diz um negócio, para quem está começando hoje, ou para quem está em transição já mais maduro, nós vivemos no mesmo mundo. Por que eu falei esses dois pontos, né? Porque o mundo é um só hoje. Então não adianta a gente comparar de 85 para cá, porque é bem diferente. Então, assim, tem o líder que está começando e tem aquele executivo que já está lá na transição com seus 50, 60 anos. O que você dá de dica para eles? Nossa, eu dou as dicas que meu pai me deu. Trabalhe duro e cuide da sua reputação. Muito bom. Os conselhos do meu pai valem ouro. Trabalhe duro. E trabalhar duro é esforço inteligente, tá? Uhum. Não é carregar só pedra, ficar Muito só... bom. Não é isso. Muito bom. É no sentido de trabalhar para se aperfeiçoar, trabalhar estudando, trabalhar... Desculpa. Fazendo o seu melhor para você, ajudando o outro. Eu procuro viver meu dia de uma maneira que quando eu fecho meus olhos à noite, que eu faço minha oração, falar assim, eu fiz o meu melhor hoje, mas com a consciência de que o meu melhor varia cada dia. Hoje, por exemplo, eu cheguei de viagem ontem, né? Eu estou mais cansada, porque eu cheguei em casa quase meia-noite. Então, hoje eu fiz o meu melhor dentro do que podia ser o meu melhor. Uhum. Amanhã eu vou fazer o meu melhor, eu espero que melhor do que o melhor de hoje. Com certeza fará. É isso, sabe? Esse é o esforço que eu falo, né? Colocar esforço inteligente e cuidar da sua reputação. Fazer alianças, trabalhar a sua marca pessoal. Hoje em dia, você falou, mudou. Tem muita coisa que mudou. Mudou principalmente a necessidade de você estar no digital, trabalhar sua marca pessoal no LinkedIn. E eu ensino sobre isso, eu tenho um curso inteiro de LinkedIn dentro da mentoria, porque isso é fundamental para o executivo atrair novas oportunidades. Ótimo. Mas tem uma coisa que não mudou, que é o offline, que eu falo que é da reputação, é o seu networking, que eu também ensino, são os relacionamentos. Tem uma frase que vem da minha tia, a irmã caçula da minha mãe, que eu adoro. É uma historinha rápida, só para a gente, né, vale a pena ouvir. O sogro dela, eles foram morar em Porto Alegre, eles eram em São Paulo, o sogro só ficava 3 dias, toda vez que ia visitá-los. Aí ela um dia perguntou assim, meu sogro, por que você e minha sogra não ficam mais do que 3 dias? E ele falou assim para ela, porque a gente tem que entrar doce e sair doce. Então, trabalhar a sua reputação é você entrar doce numa empresa e sair doce, mesmo que você seja demitido ou peça demissão. Trabalhar o relacionamento com alguém, às vezes, você entrar doce nesse relacionamento, e até se você tiver que romper uma sociedade, um contrato, sair doce. Não é um doce falso. É o doce que está ligado à primeira, que você fez o seu melhor. Né? É isso. Adorei. Eu vou ter que, normalmente, eu escuto uma vez só os podcasts que eu gravo, né? Eu vou ter que escutar 2, essa aqui, para anotar muitas coisas. Espero que todos que nos assistiram, né, que nos ouviram, que eles peguem todos esses seus ensinamentos. E um em especial, que eu gostei muito, foi fazer mais diplomacia, ser mais diplomata, menos política. Fantástico isso aí. Liris, eu adorei, de fato. Se você quiser deixar também a dica de um livro que você esteja lendo ou que você
lê com frequência, aquele teu livro de cabeceira? Eu tenho alguns, não tenho um só não, mas tem um que para mim, quando eu li, assim, no bom sentido, um tapa na cara que me colocou no prumo que eu precisava, chamado Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Nossa! Você sabe que o que eu ia puxar é isso. É esse Sim. livro aqui. Eu ia te falar dele. Eu li algumas vezes, porque assim, cada vez que a gente lê um livro, ele é diferente. Eu li muitas vezes as 7... Meu Deus do céu. Os 7 Hábitos? Não. Não? Não, do Deepak Chopra. Ah, Gente, tá. deu branco agora. Eu acho que eu tenho ele por aqui também. Eu tenho também, mas me deu branco. Mas não é. Esses dias eu vi Logo aí. desse que eu fui parar no Congresso Médico atrás do Deepak Chopra. Olha que legal. Esse livro eu também já li várias vezes, só que eu esqueci agora o nome dele. Me deu totalmente branco. Quando eu tô cansada, minha cabeça falha. Uhum. Esse foi muito bom, só que ele é muito complexo. O Dom Miguel Ruiz é muito fácil de ler, você lê num final de semana e dá para ler várias vezes, porque são só 4 compromissos, né? Não leve nada para o lado pessoal, enfim, são compromissos tão simples e que tem a ver com o que a gente falou, né? A impecabilidade na palavra. Isso mesmo. Os ensinamentos do seu pai estão ali, os 4. Todos eles. Não estava o primeiro, né, de não levar para o lado pessoal. Esse, para mim, foi fundamental. Esse foi um divisor de águas. Muito bom. Excelente. Então, Liris, só tenho a agradecer, principalmente que você está cansado, mas a tua história é muito linda. Espero em outras oportunidades estarmos juntos de novo no podcast. E volte sempre. E vocês encontram a Liris no LinkedIn, é Liris Gonçalves, muito simples. Vão lá, se conectem com ela e até a próxima. Até a próxima. Tem também YouTube, tem também TikTok, que eu virei TikToker ano passado, bati 100 mil seguidores em 6 meses. Que legal, você é uma influencer, então. Sou TikToker, sou YouTuber, tenho também o Instagram. Sim, então, sim, assim, gente, ótimo, todas as redes da Liris estarão aqui na descrição desse episódio. Tudo de bom, grande beijo para você e até a próxima. Obrigada, querido, para você também, uma honra.